Oi gente, tudo bem? Eu tava olhando um pouco os meus livros aqui e eu acabei percebendo um negócio engraçado. Schopenhauer, europeu. Nietzsche, europeu também. Marx, também europeu. Kant, também europeu. Sartre, também europeu. Você pode estar achando assim, não, Gabriel, você só estuda europeus? Não, isso aí são autores que eu passo na sala de aula. A questão é, não sou só eu que estudo majoritariamente europeus. Existe uma estrutura de poder concentrada num eurocentrismo. E hoje é disso que a gente vai falar. Gente, hoje eu vos trago Aníbal Quijano, um autor extremamente importante para entender nosso lugar enquanto latino-americanos na estrutura de poder do mundo. Hoje eu vou começar falando principalmente de como se constituiu o novo padrão de poder do capitalismo moderno, colonial, que se estabeleceu e trouxe uma nova forma de se organizar todo o poder no mundo. O que a gente depois vai dar o nome de colonialismo do poder. Então, a ideia de hoje é entender como que a América vai ser o palco central da mudança de como se organiza o poder no mundo inteiro. Eu não poderia falar disso sem falar sobre raça, a categorização de pessoas com relação à raça. Aqui eu não estou falando de raça no conceito biológico. Eu não estou falando que as pessoas têm diferenças biológicas com relação à raça. Estou dizendo que raça é um conceito histórico, um conceito criado em um momento histórico determinado para uma finalidade determinada. A dominação e a subjugação de povos em detrimento do desenvolvimento econômico da Europa. Principalmente da Europa ocidental, que é a Europa que a gente considera hoje como o centro da civilidade, o centro do pensamento e do progresso científico, do progresso econômico, das ideias liberais e das ideias que trouxeram grandes mudanças em todas as áreas de conhecimento, em todas as áreas de convívio do ser humano. Mas será que é isso mesmo que a Europa ocidental representa? Por que ela tem essa representação? A raça foi um conceito criado para a dominação principalmente de trabalho, da cultura e da produção e dos recursos dos outros povos, dos povos que agora estão sendo descobertos e de outros povos que agora estão tendo mais contato com os europeus daquele período. Ser português e ser espanhol antes era uma categorização geográfica. Agora os europeus vão se encontrar como brancos no momento em que encontram filosoficamente na estrutura de poder o negro com uma função específica. Ele é branco porque ele tem razão, porque ele tem civilidade. Ele tem os preceitos fundamentais da razão moderna da Europa, que dizia que o ser humano é aquele que é racional, e ser humano racional é aquele que tem legitimidade para dominar a natureza. Aqueles que não compactuam com a civilização europeia, com a sociedade civil, com como ela é organizada na Europa, são meros primitivos, são aqueles que estão ligados mais à natureza do que à questão humana racional. E por isso, a legitimidade de dominação dos brancos, dos agora brancos, para com os negros, ela é legitimada por meio desse caminho. Branco, racional. Negro, não racional, parte da natureza. Logo, pode ser dominado. Então foi-se estabelecido uma divisão racial do trabalho. Aqui, as pessoas foram determinadas a determinados tipos de funções justamente por causa da sua raça, né? Então, nós tivemos aqui uma pirâmide hierárquica das raças. O branco, logicamente, como o topo
né? Quem delimita essa categorização é quem vai estar no topo, né? Os brancos europeus, e aqueles que são dominados são colocados mais abaixo, principalmente negros, mestiços e índios, né? Então nós vemos uma divisão racial do trabalho que vai reverberar em todos os campos sociais, não só no trabalho, mas também na cultura, na religião, no desenvolvimento científico, todo tipo de conhecimento, no que se tem como história. O branco, ele tinha o privilégio de ser o assalariado. O negro é tido como o escravo. Aqui, o escravo, ele não é somente por dívidas, ele não é um escravo por guerras, ele tem cor, ele tem fenótipo. O escravo é o negro. Ele é categorizado por raça a ter essa função na sociedade. O índio, que em vários lugares teve tratamentos diferentes na América, mas ao fim nós podemos concluir que ele acabou tendo um papel de servidão. O negro, ele era propriedade, ele se tornou propriedade, ele se tornou escravizado, né? E por ser escravizado, tanto seus recursos quanto os recursos de outros continentes explorados pela Europa foram retirados em prol de um mercado internacional que deu frutos no capitalismo, principalmente, que se mostrou e que se concretizou num sistema capitalista moderno, baseado no sistema escravocrata nas Américas. A partir disso, a gente teve uma reidentificação do mundo inteiro, tendo a Europa como centralidade. A Europa, que é a centralidade do capitalismo e do mercado, agora vai ter centralidade cultural, uma centralidade de conhecimento, uma centralidade histórica. A linha do tempo, ela é mudada com uma centralidade no desenvolver da Europa. Aquela ideia de estado de natureza e sociedade civil que foi tão sistematizada pelos modernos, aí a gente cita exemplos, tanto Rousseau como Locke, Hobbes e vários outros autores que vão falar sobre razão e sobre desenvolvimento da sociedade civil. A gente vê que esse progresso do primitivo ao civilizado, ele deixa como referência a Europa, e aqueles que estão atrasados nessa linha, eles são menos desenvolvidos, eles são inferiores, eles não são considerados povos que têm legitimidade de conhecimento, têm legitimidade histórica, que têm identidade própria. Esse controle da subjetividade, da cultura, nós chamamos de etnocentrismo. Um conceito que muitos dizem nas aulas de história, nas reflexões sociológicas, mas é que ele tem que ser compreendido em seu contexto mais puro, no seu contexto exato. É importante entender que o etnocentrismo, ele é chave para a manutenção do que a gente vai chamar posteriormente de eurocentrismo, de ter a Europa como o modelo a ser seguido, não um modelo somente cultural, mas um modelo de humanidade. O que é ser humano? É ser europeu. O que é ser humano? É ser branco. A partir desse momento, o espectro do que é a Europa se torna muito maior do que simplesmente uma exploração econômica. Ela está além de explorar economicamente e perpetuar essa exploração econômica até os dias atuais. Nós também temos uma inserção da ideia de homem europeu, de homem racional, dentro da ideia do que é ser humano no mundo inteiro. A partir disso, tem-se a ideia de que o racional e o moderno é monopólio da Europa, e nenhum dos outros povos pôde ter desenvolvimento racional. Então, a gente teve aqui o que é tradição, o que é moderno, o que é racional e o que é irracional. Tudo isso tendo como parâmetro a Europa. A Europa é a racional, a Europa é a moderna, a Europa é a desenvolvida, a Europa é a civilizada. Então, tem-se como modelo o padrão europeu. A partir disso, a gente vai ter várias ideias que vão legitimar esse novo padrão de poder.
ideias desenvolvidas onde? Na Europa Ocidental. Ideias com relação à economia, ideias com relação à organização social. Um exemplo delas é o liberalismo. O liberalismo ele foi desenvolvido justamente com essa legitimação do mercado. E essa legitimação do mercado é extremamente importante para o desenvolvimento econômico da Europa Ocidental nesse período, como centralidade, não só econômica, mas de humanidade. Porque tem essa ideia de que ser liberal e ser amante do livre mercado e do desenvolvimento econômico com eficiência, como é ditado pela doutrina liberal, deve ser um modelo a ser seguido por todos. Mas essas ideias de liberdade, essas ideias de libertação dos povos, ficou somente na Europa, né? O interessante é que os povos que eram vistos como não humanos, eles não faziam parte dessa libertação. Afinal, a ideia era libertar aqueles que eram considerados racionais, aqueles que eram considerados humanos. E as pessoas que faziam parte dessa hierarquia, só que na parte de baixo, né, faziam parte dessa hierarquia racial do trabalho, elas foram tidas ainda foi mantida essas estruturas durante muito tempo. Essas estruturas só se desenvolveram e tiveram transformações posteriormente, mas ela ainda se mantém até os dias atuais. Importante entender isso, gente. As relações de exploração na América têm caráter colonial. O capitalismo é de brancos para brancos e foi erguido nessas condições e se mantém nessa estrutura. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deem um like aí no vídeo. É isso aí. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Paz.